Mais uma vez, apresentando, meu nome é Bruno Hollenberg, sou advogado, sou enfermeiro e advogado. Então, eu trouxe aqui 10 passos para uma atuação segura na enfermagem e na estética, falando de aspectos éticos e também uma abordagem prática dentro desses 20 minutos. Então, vamos seguir 10 passos para a gente trabalhar dentro da sua atuação, nos enfermeiros que a gente faz a consultoria, a mentoria, a gente percebe um pouco de insegurança na relação com o seu cliente/paciente. Bem, nosso primeiro ponto é esse mesmo. Nosso primeiro passo é não prometer resultado. Vejo muitas pessoas em divulgações prometendo resultado. Nós temos que entender que existem duas obrigações, obrigação de meio e obrigação de fim, principalmente em feridas, que a obrigação é meio, então ela trata o profissional, ele vai tratar esse paciente da melhor forma possível, com a melhor ciência possível que está às suas mãos, para levar a esse paciente um tratamento, uma cura, né? Então, quando ele promete um resultado, ele altera essa obrigação de meio e passa a ser fim. Então, o que acontece? Nessa relação, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós estamos dentro do Código de Defesa do Consumidor, então, nós que atuamos, né, os enfermeiros estetas, enfermeiros que atuam em feridas, eles são os fornecedores, prestadores de serviço, e seu paciente, ele é um consumidor. Então, essa relação está protegida e regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o primeiro passo para uma atuação segura é não prometer resultado, tá ok? O segundo passo é muito comum esse erro, tá? Principalmente quem atua na estética, porque na estética, a nossa resolução 529, 2016, traz um requisito formal, né, que é o registro da pós-graduação. Você fez sua pós-graduação na estética, tem a sua carga horária feita, toda certa, tem os cursos de capacitação, porém, você não pode atuar sem o registro, tá? Sem o registro. Então, essa pós-graduação tem que ser registrada no conselho da sua jurisdição. E olha que legal. Por exemplo, em feridas, não há um requisito de ter uma pós-graduação para você atuar em feridas. Porém, toda vez que você for anunciar uma pós-graduação, uma especialidade, uma capacitação, essa especialidade, essa pós-graduação, ela deve ser registrada no conselho, tá? Então, registrar a sua pós-graduação é o requisito principal para poder depois você anunciar. Anunciar onde, Bruno? Anunciar na sua rede social, no Instagram, Facebook, no seu site, no seu blog, até mesmo nos stories do seu WhatsApp, tá ok? Então, o segundo passo para uma atuação segura dentro de uma enfermagem estética / feridas é não anunciar sem registro, tá ok? Terceiro passo, cuidado com o antes e depois. O antes e depois tem um viés duplo, que é um bônus e um ônus, ok? O antes e depois, ele é necessário à sua anamnese, tá? Você tem que tirar uma foto como o paciente chega no seu consultório, na sua clínica, porque você vai fazer uma avaliação desse paciente ao longo do tratamento, tanto para as suas questões técnicas, para saber se o seu tratamento está tendo uma evolução, como também para você se precaver de problemas futuros, ok? Então, esse antes e depois, a sua publicação, ela tem que ser expressa. A nossa resolução 554, ela fala que tem que ser expressa. Gente, expresso é volitivo de vontade, é quando o paciente fala, eu deixo, eu autorizo, porém, não é somente expresso, tá? Você que atua na estética e vai publicar uma foto do antes e depois, você que atua em feridas, vai publicar uma foto do antes e depois, por favor, além de ser expresso, tem que ser reduzido a termo. O que é isso? Tem que colocar no papel. É um termo. Você pode colocar no termo de consentimento ou no termo de uso de imagem. Por exemplo, na biomedicina, é um caso específico que a resolução, o Código de Ética diz que tem que ser em termo de consentimento, mas não temos algo específico para o termo. Então, eu aconselho até usar um termo de uso de imagem específico a isso, tá? Incapaz. Incapaz tanto a criança como o idoso que não pode responder por si, não pode publicar a imagem, tá? Não pode publicar mostrando a imagem. Então, antes e depois para criança e idoso, não pode.
A questão do antes e depois, ela gera uma expectativa. Então, o cliente, antes de fechar com você, na sua clínica, no seu consultório, ele vê um antes e depois de alguém, de outro paciente teu, ele vai criar uma expectativa que com ele vai ser a mesma coisa. Portanto, quando você for publicar esse antes e depois, deve necessariamente mencionar que cada paciente tem uma evolução, cada pele é uma pele. Então, todo cuidado com antes e depois, apesar de ser liberado com requisitos, ela deve ser usada com cautela, tá ok? Cautela. Quarto ponto, que é fundamental em qualquer área, principalmente quando o enfermeiro empreendedor que trabalha com feridas estéticas, vamos falar o seguinte: o paciente necessita decidir sobre o tratamento que ele vai passar por ele, tá ok? O paciente vai passar por um tratamento de feridas, ou de curativo, perdão, um curativo com algum procedimento, ou na parte da estética, com perfuração de injetáveis em si, ele tem que saber o que vai acontecer, qual é a evolução, quais são os riscos que podem acontecer. Então, princípio da autonomia, ele tem o direito de decidir. E para isso, ele precisa de todas as informações necessárias. Isso é muito importante. Muitas pessoas entendem que esse princípio da informação, ele é mitigado. Você precisa só informar algumas coisas básicas do tratamento. E não é. Ele precisa ser amplo. O princípio da informação, ele deve levar todos os passos do tratamento, para que o paciente possa, sim, decidir de forma plena, clara e ver as consequências do seu tratamento. Tá ok? Esse princípio da informação e o princípio da autonomia são gerados dentro do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, quarto passo para uma atuação segura é informação ao paciente. Coisas que não entendemos quando alguém vem fazer uma consultoria comigo e fala que não faz contrato de prestação de serviços. O contrato de prestação de serviços nada mais é do que um esboço do que você vai fazer, quanto tempo vai durar esse tratamento e o que vai utilizar nesse tratamento, tá? Então, além de ser uma régua de você mostrar ao paciente o que você vai elaborar dentro do seu serviço, dentro da sua prestação de serviço, ali vão estar os custos que ele vai ter durante o tratamento, além do prazo do tratamento, além das sessões de tratamento, além das consultas que ele vai ter, tá ok? Esse contrato de prestação de serviços também é uma forma de você se resguardar em possíveis execuções extrajudiciais ou mesmo judiciais. Tem muitos procedimentos que são caros, né? Eu tive um cliente com R$8.000 de perda, porque não teve um contrato de prestação de serviços, não tinha como provar que o cliente executou aquele tratamento na sua clínica. Imagine só perder um valor de R$8.000. Sexto passo para uma atuação segura dentro da sua clínica ou consultório. Um tempo atrás, eu publiquei uma foto, fiz um post no Instagram e até achei engraçado. Minha esposa falou assim para mim: mas essa foto não pode dar problema dessa pessoa que você está publicando? Então, a primeira orientação que eu dou: não pegue fotos no Google. Não pegue fotos no Google por duas situações: direito autoral e direito de imagem. Bruno, como é que faz? Existem fotos que são liberadas, fotos gratuitas que você pode publicar, que você pode postar gratuitamente. Essas fotos têm certos sites que liberam essas fotos, tá ok? Por exemplo, eu custeio o Canvas, porque lá eu tenho as fotos pagas. Eu pago pela foto. Então, ali está o direito autoral, está pago, e o direito de imagem está pago. Bruno, tem problema com essas fotos? Tem, porque tem o Google, a pessoa consegue jogar a imagem, a foto no Google, e o Google tem um meio de pesquisa por imagem. Então, a pessoa consegue descobrir aonde que a imagem dele está circulando. Por exemplo, uma pessoa foi processada por um fotógrafo por 3 imagens que ele tinha postado. E cada valor de uma imagem custou R$800 para essa pessoa. Então, ele teve um prejuízo aí de R$2.400 por 3 fotos que ele pegou no Google. Então, para uma atuação segura, tá? Respeitando o direito autoral do fotógrafo, respeitando o direito de imagem da pessoa, cuidado com as imagens do Google no seu negócio. Agora, então, com a nossa atuação em redes sociais, com a publicidade, isso é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Vamos lá, autopromoção. Gente,
Existe uma diferença entre lead e prospecto, tá? O lead é aquela pessoa que passa na sua rede social, por exemplo, e olha, e não tem uma relação de consumo, não é o seu cliente, diferente de um prospecto, já comprou alguma coisa, já tem uma relação com você. Esse encaminhamento aos seus clientes, muitas pessoas falam que o conselho ele tem uma certa implicância com esse prospecto. Porém, o prospecto não é captação de clientela, porque o prospecto já é o seu cliente. Portanto, quando você coloca Botox Day, Black Friday, preço de descontos, você está numa autopromoção. Isso é vedado pelo Conselho na 554, tá? Não pode fazer autopromoção desse tipo. Eu vejo muitas pessoas colocando Botox Day, Black Friday, então, vimos aí vários profissionais colocando descontos em procedimentos estéticos. Não pode. Outra coisa também que não pode, que beira sensacionalismo com autopromoção, é o melhor tratamento no mercado. Você não pode pleitear que você tenha o melhor tratamento do mercado, as melhores técnicas possíveis a serem implantadas. Não pode. Recentemente, um profissional foi processado pelo conselho porque estava falando que tinha o melhor tratamento possível na área da estética. Então, algo que você tem que ter cuidado, né? Gerenciar muito bem a sua publicidade. Porque a publicidade, ela pode ter dois viés, lógico, né? O ônus de você conseguir, o bom de conseguir clientes novos e o ônus de você arcar com um processo ético, até mesmo gerando no paciente uma expectativa maior do que é necessário. O paciente lê lá que você tem o melhor tratamento no mercado, ele acaba sendo iludido, levando a crer que você realmente vai fazer milagre no tratamento dele. Então, a oitava. O termo de consentimento que é chamado, que eu entendo ser um termo de consentimento livre e esclarecido, ele não é simplesmente um modelo de preenchimento comum. Você não pode ter um modelo como você preenche, por exemplo, um requerimento para pedir passagem no hospital. Não pode pedir um requerimento normal de entrada e check-in em hotel. Não é isso. O termo de consentimento livre e esclarecido, como está falando que ele é livre e esclarecido, o cliente tem que participar desse preenchimento. O cliente tem que estar junto. Ele é obrigatório no seu negócio e ele tem que ser específico. Então, você tem que falar, o cliente vai fazer 3 tratamentos diferentes com você durante 10 dias. Então, para cada tratamento, tem que ter um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, não pode fazer um termo para 3 tratamentos num termo só. Não vai poder. E ele tem que ser individual. Por exemplo, eu vou fazer um tratamento com mãe e filha, tá? Perfuração de orelha de mãe e filha, um exemplo. Fazer um curativo de mãe e filha, que sofreram uma queimadura num acidente. Então, as duas foram na minha clínica fazendo um tratamento de curativo, ou até estético, no caso da ferida, né? No caso da pele. Vamos lá, eu vou fazer um termo só para as duas. Não pode. É o mesmo tratamento, porém, são pessoas diferentes, tá ok? Nono passo. A gente quase terminando. Termo de uso de imagem. Bem, o termo de uso de imagem, ele é muito importante para você levar para o cliente que você vai postar a foto, tá? Então, no termo, você tem que dizer onde você vai colocar. Qual é a rede social que você vai utilizar? Vai ser no seu blog, no seu site? Como você vai postar? Quando vai postar? Vai ser agora, vai ser depois, vai ser no antes e depois? E outra, a liberação da imagem, certa da imagem. Por exemplo, o paciente fez um tratamento de ferida no pescoço. Um exemplo para ficar fácil o entendimento. O tratamento era no pescoço. Ele liberou a postagem somente do pescoço. Porém, o profissional postou o rosto inteiro do paciente com o pescoço. Não pode. Ele entendeu o seguinte, que a postagem era somente do curativo. O curativo era no pescoço. Então, quando ele fala que ele autoriza essa postagem, ele estava entendendo que era somente a postagem do pescoço. Gente, então, tem que ficar muito bem amarrado isso no termo de uso de imagem. Olha, qual o local que você quer que eu possa postar? Qual a liberação da imagem que eu possa postar? E outra, tem que estar bem expresso e definido e escrito no termo que essas imagens, a liberação da imagem, são gratuitas. Porque logo mais à frente o paciente pode vir a cobrar que você ganhou um dinheiro com a imagem dele, publicando pacientes novos que entraram na sua empresa, na sua clínica, no seu consultório. Então,
Nono passo é um termo de uso de imagem. E o 10º passo é um passo importante que muitas pessoas não fazem, que são as orientações no pós, tá? As orientações no pós realmente é um documento por escrito, né? Que tem que ser expresso por escrito. Por exemplo, vai ter um familiar que vai cuidar desse paciente, então esse familiar tem que estar também presente nesse termo, nessa orientação pós-procedimento. Por quê? Nessa orientação, por exemplo, você vai falar como é que você vai tratar essa ferida em casa, como é que você vai tratar essa pele depois de um procedimento, por exemplo, com botox, tá? Um tratamento de curativo de laser terapia ou outro tratamento que possa vir a causar uma precaução pós-procedimento. Então, todo cuidado nas orientações pós. Essas orientações pós-procedimentos, elas têm um condão de traçar as excludentes da responsabilidade civil, que são, por exemplo, uma excludente é a responsabilidade de terceiro, exclusiva de terceiro, um familiar que realiza um curativo, por exemplo, que você orientou de outra forma e realizou de outra forma. Outra coisa também é culpa exclusiva da vítima, né, do paciente, no caso. Você orienta uma coisa, por exemplo, não pode pegar sol e ele vai à praia depois do procedimento. Então, esse é o 10º passo. Poderíamos ficar falando aqui 350 passos para uma atuação segura, mas como temos 20 minutos, resumir em 10 passos, muito resumido, para a gente poder encerrar a nossa apresentação e ter uma base aí de alguns cuidados. Então é isso.